abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães. Parabéns para todas as mães, principalmente as mães alvinegras, em especial para minha mãe, Dona Cida, para minha esposa, Andressa. Feliz Dia das Mães para todos vocês, de verdade, comemorem o dia de vocês, um dia importante. Então, principalmente para as mães alvinegras, parabéns pelos dias das mães, e tenho certeza que o maior presente é o filhão perto e, claro, uma vitória do Botafogo hoje, filhão ou filhona, né? E a vitória do Botafogo hoje também é muito importante pra gente comemorar e passar esse dia aí bem bacana, tá? Nesse conteúdo de agora, o nosso pré-jogo, vou trazer pra vocês todos os detalhes de Botafogo e Fortaleza neste domingão, Dia das Mães. Tem Botafogo e Fortaleza, 4 horas da tarde no Castelão, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que teremos live hoje, mesmo sendo o Dia das Mães, faremos uma live aqui no canal, 6 horas da noite. O jogo é 4, assim que terminar a partida, 6 horas da noite, podem entrar aqui, estaremos ao vivo, se Deus quiser, repercutindo aí mais uma vitória do Botafogo neste Campeonato Brasileiro. Mas antes, posso pedir aquela moral também, de graça, não custa nada, inscreva-se, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos trazer informações sobre essa partida, Botafogo e Fortaleza, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, 4 horas da tarde, a bola vai rolar no Castelão, depois de uma sequência importante, né, de praticamente ali 7 jogos. O Botafogo atuou no Rio de Janeiro, né? 6 no Newton Santos, 1 no Maracanã contra o Flamengo. Então, depois dessa sequência que tivemos importante de vários jogos no Rio de Janeiro, sem precisar viajar, agora o Botafogo vai entrar numa sequência de viagens cansativas. E começa por hoje. O Botafogo enfrenta a equipe do Fortaleza. O Botafogo que neste momento... Deixa eu pegar aqui a tabela, porque tivemos jogos ontem. Ali principalmente tivemos o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Então o Botafogo nesse momento tem 9 pontos, é o 4º colocado. O Botafogo está brigando na parte de cima da tabela. Se o Botafogo vencer hoje, ali se tiver tropeços do Atlético Paranaense, do próprio Bahia, então o Botafogo até pode assumir a liderança do Brasileiro novamente, se o Botafogo vencer a partida de hoje. Então o Botafogo briga realmente na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O nosso adversário, Fortaleza, neste momento é o 12º na tabela, com 6 pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos, se eu não estiver enganado é contra a equipe do Criciúma, esse jogo a menos do Fortaleza. O foco, cara, é difícil, né, porque, cara, assim, a gente é torcedor, a gente quer que o Botafogo leve a sério, foque em todos os campeonatos. Só que realmente hoje é complicado, porque a gente está focado realmente para os jogos de quinta-feira contra a equipe do Universitário em Lima, no Peru, na Libertadores. Porque se o Botafogo vencer a equipe do Universitário quinta-feira fora de casa pela Libertadores, o Botafogo estará praticamente classificado para a próxima fase da competição. Então é muito difícil, ainda mais que a gente tem um elenco curto, a gente não tem aquele elenco com várias opções e ainda tem vários jogadores machucados. Então é difícil, porque chega em determinados momentos como esse que a gente tem que escolher. Cara, o que a gente faz? Vai ter que poupar hoje para focar na Libertadores quinta-feira? Ou você coloca o time titular hoje, correndo o risco de jogadores se machucarem, principalmente? Eu sei que pode se machucar em treino, eu sei isso tudo. Mas hoje, cara, 4 horas da tarde no Castelão, um gramado horroroso, e a gente quinta-feira tem um jogo importantíssimo na Libertadores. Repito, na quinta-feira, se o Botafogo vencer o Universitário, o Botafogo já estará praticamente classificado para a próxima fase
da Libertadores. Então é muito difícil a situação do técnico Arthur Jorge e por isso que ele vai poupar alguns jogadores hoje. Por exemplo, o Júnior Santos e o Savarino ficarão no banco de reservas hoje. O Savarino e o Júnior Santos serão poupados e existe a possibilidade também de outros jogadores também serem poupados. A notícia boa é que o Eduardo está de volta. Ele que teve uma lesão no pé, perdeu alguns jogos, perdeu 2, né? Perdeu contra o Bahia pelo Brasileiro e perdeu contra a LDU na Libertadores. O Eduardo está de volta. Só que o Eduardo talvez hoje ele nem entre em campo, porque o Botafogo ele não divulgou a lista dos relacionados, mas os jogadores que serão relacionados hoje também serão os mesmos jogadores que enfrentarão a equipe do Universitário quinta-feira pela Libertadores. Então o Eduardo está de volta, viajou, mas talvez ele nem entre em campo hoje porque o Botafogo está priorizando a Libertadores. O Botafogo que vem de derrota no Brasileiro para a equipe do Bahia, pontuar hoje é importante, independentemente de um time reserva, de um time misto, pontuar hoje é muito importante porque o Botafogo está brigando na parte de cima da tabela. O clima é bom, o Botafogo nos últimos 7 jogos venceu 6, então isso é muito importante, dos últimos 7 jogos o Botafogo venceu 6, está vivo em todas as competições, o Botafogo está vivo na Copa do Brasil, o Botafogo está vivo na Libertadores, o Botafogo briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, tem desfalques importantes, Chiquinho Soares, Matheus Nascimento, Rafael, Marçal, o zagueiro Segovão e o zagueiro Pablo. Mas na segunda parte do vídeo eu falo melhor para vocês sobre a provável escalação do Botafogo. Deixa eu conversar rapidamente um pouquinho com vocês sobre o nosso adversário, sobre a equipe do Fortaleza, comandada pelo Vojvoda. O Fortaleza em casa, até o momento, não venceu nenhuma equipe da Série A e nem da Série B. Se a gente pegar a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Brasileiro, são 4 jogos contra equipes de Série A e Série B e o Fortaleza não conseguiu ganhar nenhuma dessas equipes. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles empataram em casa contra a equipe do Cruzeiro, contra o Bragantino e tem 4 jogos que a equipe do Fortaleza não vence, tá? Tem desfalques importantes como o volante Pedro Augusto, que está suspenso, e no DM, Caleb, Kusevich, Lucas Sacha e Cardona são desfalques hoje da equipe do Vojvoda. Destaques ali pra gente prestar atenção: Pochettino, Pikachu, Breno Lopes, são alguns desses jogadores pra gente prestar atenção. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vou trazer pra vocês ali aonde assistiu o jogo, a arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp cheio de botafoguense que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. E eu conto com a ajuda de vocês. A transmissão hoje será feita pela Globo. Apita o jogo de hoje o árbitro Wilton Pereira Sampaio de Goiás. E no VAR, Rodrigo Alonso Ferreira, acho que é Rodrigo D'Alonso, né? Não é Alonso não, acho que é Rodrigo D'Alonso Ferreira, vai comandar o VAR hoje. E a provável escalação do Botafogo pra gente finalizar, como eu disse na primeira parte do vídeo, a gente não sabe de fato qual time entrará em campo hoje. A gente tem certeza de 2 coisas: Júnior Santos e Savarino serão poupados, ficarão no banco de reservas. A dúvida ali se o Eduardo vai jogar pelo menos um pouco hoje. Eu tô achando que o Eduardo talvez hoje ele nem entre em campo. E se entrar, vai entrar ali alguns minutos para ganhar ritmo, para enfrentar a equipe do Universitário na Libertadores. O foco realmente é quinta-feira contra o Universitário. Não que a gente tem que abandonar o Brasileiro, a gente não tem que abandonar o Brasileiro, mas essa semana é importante pro Botafogo, cara. Principalmente na Libertadores. E Libertadores nesse momento realmente talvez é o foco, possa ser o foco do Botafogo. Então, a provável escalação do Botafogo deverá ser a seguinte: John no gol, na lateral direita Matheus Ponte, Halter e Bastos. Na lateral esquerda hoje deve jogar o Cuiabano. Meio campo, Gregory, Patrick de Paula, e lá na frente, Diego Hernandes, Romero, Jefinho, Luiz Henrique. Esse é o provável Botafogo para logo mais. Se você chegou até aqui,
Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Lembrando a vocês que assim que terminar a partida, 6 horas da noite, corre para cá, estaremos ao vivo aqui na nossa live, pós-jogo, se Deus quiser, comemorando mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sorte pro Fogão, boa sorte pro Glorioso. Bom domingo. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.